Glória a Deus. Cumprimento os amados e queridos irmãos, amigos e colegas, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que evangelista Manuel Silva Messa, quero trazer uma palavra aos vossos corações, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Título da leitura: O castigo dos idólatras. Diz a palavra de Deus desta forma: E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, assim dize a casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o rosto contra o tal homem. Eu farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadisse o profeta, estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade como a maldade que pergunta: será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine, mas com todas as suas transgressões estão eles, serão o meu povo e eu serei seu Deus, diz o Senhor. Que nós podemos observarmos a palavra de Deus, o Senhor trazendo uma passagem ao povo de Deus ali que se encontrava sendo instruído por Deus através dos profetas. E aqui nós podemos observar que vieram os homens ali a procurar pela palavra de Deus, mas aqueles homens, eles não se encontravam com seus corações voltados para o Senhor. Então aqui no versículo 1 diz: E vieram a mim alguns dos homens dos anciões de Israel, e se assentaram diante de mim. Aqueles homens chegaram e se assentaram diante do profeta Ezequiel para procurar sobre a palavra de Deus, para a resposta daquilo que eles queriam, mas os seus corações não se encontravam voltados para o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram
diante da sua face, devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Aqui Deus falando com o profeta que aqueles homens levantaram tropeço em seus próprios corações, os seus ídolos, e agora eles queriam resposta da parte de Deus. Como alguém que se encontra no erro, no pecado, quer que Deus lhe dê uma resposta favorável. Não tem como o Senhor dar uma resposta favorável para o homem e para a mulher que ele se encontra no erro. Muitas vezes o Senhor traz uma palavra para que a pessoa possa fazer reflexão e sair do caminho que ele se encontra, porque o Senhor não tem prazer em destruir o pecador, mas que o pecador se converta dos seus maus caminhos. E aqui nós podemos observar que eram pessoas idôneas, pessoas de idade, anciões, ali pessoas que tinham conhecimento da palavra, mas se encontrava com sua mente fechada para as coisas de Deus. Número 4. Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Então o Senhor não ia responder segundo aquilo que eles vieram buscar para a sua própria vida, para lhe fazer bem, mas o Senhor ia trazer uma palavra dura para que eles viessem se consertar dos seus maus caminhos, porque eles tinham o Deus verdadeiro para eles servir, e ele estava sentando em seu coração e colocando a sua maldade, indo atrás de ídolos estranhos e pagãos. Então o homem e a mulher que ele tem em Deus, ele não deve se apegar a coisa nenhuma, não só ídolos, mas tudo aquilo que você adora e que não é o nosso Deus, é um ídolo, é uma maldade aos olhos do Senhor. E você, com certeza, não estará fazendo o querer e a vontade de Deus. O número 5 diz assim: para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então o povo de Deus ali que foram instruídos pelas leis, porque eles viviam pela lei, andavam pela lei e cumpriam a lei. Mas quando eles deixaram de andar pela lei e desobedecer à lei do Senhor, eles estavam fazendo maldade para si próprio e servindo a deuses estranhos, a qual o Senhor disse que não era para eles irem atrás, e eles foram. Número 6 diz assim: portanto, diz, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Aqui Deus trazendo uma palavra para eles, para que eles viessem apartar do caminho do erro, para ter uma vida de compromisso com a palavra, mas os seus corações estavam endurecidos e não queriam se comprometer com a palavra de Deus. Duro é para o homem e para a mulher que não procura se converter dos seus maus caminhos e vive uma vida no erro e no pecado. Então não tem como Deus abençoar o homem e a mulher que age dessa forma, porque o Senhor é santo e todos aqueles que procuram a santidade, ele agrada a Deus. Mas aqueles que procuram se desviar para o caminho do erro e da maldade, Deus não tem compromisso com ele. Se você quer que Deus tenha compromisso com você, tenha compromisso com a palavra e procure andar dentro da palavra de Deus. Número 7. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Então aqui está dizendo, aqueles que tinham o Deus como seu auxílio e deixasse que era ligado ao Senhor. Alienar-se significa
estar ligado, ele está alienado ao Senhor, e ele deixasse o seu Deus e colocasse o seu tropeço dentro do seu coração e fosse servir ao outro Deus, a esse mesmo o Senhor responderia por ele mesmo. Então quer dizer, ele seria punido pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Então o Senhor diz assim: a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Ele mesmo ia sentir as mãos do Senhor, porque nem era o profeta, era o próprio Deus que ia tratar com ele. Então, meu querido, para que você seja bem tratado por Deus e que não precise o profeta chegar até você, então seja obediente, seja perseverante diante da presença do Senhor, e assim você estará agradando ao Senhor e fazendo o querer e a vontade de Deus. O número 8 diz assim: e porei o rosto contra o tal homem, e farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, essas pessoas que agiam dessa forma, conhecendo a palavra de Deus, e estavam andando, encontraram a palavra de Deus com o desejo do seu próprio coração, e não com o seu coração voltado para o Senhor mesmo ia entrar com providência, e ele iria se tornar um espanto e um sinal e um provérbio, e o Senhor ia arrancá-lo ele do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor, meus queridos, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então, para o homem e para a mulher ter uma vida digna, reta diante do Senhor, ele tem que propor dentro do seu coração e procurar entrar pelo caminho da obediência à palavra de Deus. E assim então ele estará agradando ao Senhor e fazendo a vontade de Deus dentro do seu coração, e não servindo a ídolos e a imagens de escultura, mas sim ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, que nos formou do pó da terra e soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida, para nós o adorarmos na beleza da sua santidade. O número 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadisse o profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E se alguém fosse ter com o profeta e persuadisse o profeta a falar coisas boas para ele, e aquela pessoa permanecesse no erro, o Senhor o destruiria, porque o Senhor não tem prazer em que os seus filhos façam as coisas erradas, mas que os seus filhos falem aquilo que o Espírito Santo de Deus determina. Não falar as coisas para agradar o seu irmão. Meu querido, a palavra de Deus, ela é pura, cristalina, ela é purificada como o ouro de Ofir. O ouro, para ser provado e aprovado, ele precisa passar numa alta caloria para ele ser purificado e toda impureza sair. Assim somos as nossas vidas. Temos que observarmos a palavra de Deus, nos alimentarmos dela, aplicá-la sobre as nossas vidas e andar em conformidade com a palavra do Senhor. Não falamos palavras para agradar o ego, a massagear o ego de alguém, mas falamos as palavras que venham de encontro ao coração aflito, carente e necessitado, e levante ele da situação que ele se encontra, e não empurre ele para o buraco. Número 10. Elevarão a sua maldade como a maldade do que pergunta: será a maldade do profeta? Então cada um levará a sua maldade, ou será a maldade do profeta? Não. Segundo a palavra de Deus, aqueles que não procuram entrar pelo caminho da obediência, ele está desagradando ao Senhor. Então quer ser abençoado e não levar a sua maldade sobre a sua vida e sofrer os danos no seu próprio corpo e ainda perder a sua salvação? Então entre pelo caminho da obediência à palavra de Deus. O número 11 diz assim:
para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Então, meus queridos, quando o homem e a mulher, ele afasta-se do caminho do mal, ele entra num propósito com Deus, então o Senhor o considera dessa forma, para que a casa de Israel, ou seja, nós somos o povo de Deus, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Então, quando nós apartamos do erro, do caminho do mal e procuramos praticar as coisas corretas, nós seremos o povo eleito e escolhido de Deus. E o Senhor diz assim: e diz o Senhor Jeová, então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. O próprio Deus aqui está dizendo que quando nós apartamos do erro, saímos da aparência do mal, nós somos o povo escolhido e eleito por Ele. Então, quer ser escolhido e eleito por Deus, procure entrar pelo caminho da obediência à palavra de Deus. Fiquem com esta palavra. Quero neste momento estar orando ao favor de todos, em o nome santo de Jesus Cristo de Nazaré. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento santo e glorioso, coloco-me diante da Tua presença, suplicando pela Tua graça, pelo Teu poder, pela Tua bondade, por Tua infinita misericórdia, para que o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, a Tua infinita misericórdia alcance a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, dessa jovem. Entra na vida desta mulher, deste homem. Prepara as portas que estão fechadas de emprego, toca nos currículos, nas carteiras profissionais. Papai querido, toca, Senhor, desde a planta dos pés ao fio de cabelo da cabeça, todo mal, toda enfermidade. Toca no útero, no ovário, nas trompas, no seio. Arranca os caroços, os miomas, elimina as obras das trevas, os dardos inflamados maligno. Repreenda o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, no intestino grosso, no intestino delgado, sobre a coluna lombar, cervical. Senhor, toca nos glóbulos brancos, nos glóbulos vermelhos, nas plaquetas do sangue, na imunidade. Traga a cura, a bênção, o milagre, a vitória, a libertação. Deus querido, as vidas nos hospitais, no leito de dor, da enfermidade, as vidas nas UTIs, as vidas nas cadeias públicas, nas penitenciárias, nas casas de detenções, as vidas no submundo do crime, das drogas, da prostituição, a causa da viúva, do órfão, os velhinhos nos asilos, as crianças de rua, os mendigos, os alcoólatras, os andarilhos, os mendigos, os viciados no tabagismo, as vidas, Senhor, nos manicômios, nos leprosários. Salva, Deus, cura, liberta, transforma. Entra com providências de cura, de milagre, de vitória, de libertação. Faça com que o resplendor da glória do Senhor, a luz do Teu rosto, resplandeça poderosamente, de uma vez por todas, sobre a vida de todos. Confirma as bênçãos, as curas, milagres, as vitórias, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Entrega a todos na palma das Tuas mãos, curados, libertos, transformados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a honra e a glória do Senhor, lhe peço e agradeço, desde hoje para todos sempre. Amém. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.